Vamos ler a palavra de Deus. Esther capítulo 2, dos versículos 1 ao 4, diz assim: Depois disto, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vasti e do que ela havia feito e do que havia sido decretado contra ela. Então os servos do rei que o serviam lhe disseram que se procurem moças virgens e de boa aparência para o rei, que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens e de boa aparência no harém da cidade de Suzã, sob os cuidados de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que se dê a elas os produtos de beleza que desejarem. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. O rei concordou com isso, e assim se fez. Fecha os teus olhos. Pai querido, nesta noite nós abrimos os nossos corações. Queremos ouvir a Tua voz, entender a Tua palavra, recebê-la e praticarmos em nossa vida. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que possamos enxergar os ensinos e as verdades da Tua palavra para nós neste dia, e que o Senhor toque poderosamente a nossa vida, que tenhamos uma experiência poderosa contigo, como já tivemos no tempo de louvor, de ceia, e que possamos ter também agora ouvirmos a Tua voz. Use a minha vida, fale através de mim, é o que nós te pedimos, Pai, e eu já te agradeço por tudo que o Senhor vai fazer nesta ministração da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? É uma alegria lermos, um privilégio, a palavra de Deus. Semana passada eu preguei sobre o primeiro capítulo de Esther, e falamos sobre a rainha Vasti, esposa do rei Assuero, e sobre a queda de Vasti. O rei deu uma festa e ela simplesmente não quis comparecer, e o rei ficou bravo, ficou irado com a sua esposa, e ele falou assim: então você não quer vir aí para a festa? Então saiba que você nunca mais estará na minha presença. E ele decretou que ela nunca mais entrasse na sua presença. Então o texto que nós lemos começa falando isso, depois disto que eu acabei de falar, né? Um tempo depois, passado um tempo, o rei então ele toma a iniciativa de fazer algumas coisas. Os seus conselheiros lhe chamam e lhe dizem: você deve fazer uma seleção, eleger uma nova rainha para ficar no lugar de Vasti. Está comigo? Amém. E o livro de Esther é maravilhoso porque não fala o nome de Deus nenhuma vez. É o único livro da Bíblia que não tem a palavra Deus. Por isso o nome desta série, Onde está Deus? Talvez se você olhar simplesmente, puramente para o livro de Esther, você acha que Deus não está ali. Ninguém fala sobre Deus. Não há Deus falando com ninguém ali. Mas Deus está o tempo todo nos bastidores, fazendo coisas, falando ao coração de pessoas, preparando situações, e nós vemos Deus ali o tempo todo, trabalhando por trás das cortinas, nos bastidores da história, e isso nos ensina algo poderoso, que mesmo quando não podemos ver a Deus, Deus está lá, amém? Mesmo quando nós não podemos identificá-lo, ou parece que Ele não está no meio da nossa situação, na verdade Deus está lá, cuidando, protegendo, dando livramento, providenciando um escape, uma resposta, uma saída. É isso que Deus está fazendo, trabalhando o tempo todo no livro de Esther, amém? Vou tirar uma foto bonita aqui, né? Senão eu fico falando e faço careta, né? Amém? Eu não gosto das fotos que eu tiro, né? Que tiram de mim às vezes, né? Minha esposa e tal, eu estou falando. É difícil, eu sei que é difícil. Quando eu estou na igreja e o Gui prega, eu não consigo tirar uma foto dele também. Eu tiro umas 3 para escolher uma para postar. Normal, né? É que eu me empolgo, né? Para falar aqui. Bom, o que está acontecendo então aqui é que passou um tempo da queda de Vasti, na verdade 4 anos depois, do capítulo 1 para o capítulo 2, se passam 4 anos, e aí o rei, e a Bíblia diz, quando passou o furor do rei, demorou, né, para passar o furor do rei, demorou para ele se acalmar, para ele revisar aquela situação,
E depois de 4 anos, então, ele resolve fazer uma nova seleção entre as mulheres mais bonitas do seu reino, para então encontrar sua nova esposa, uma nova rainha, e uma grande oportunidade para as mulheres daquele povo, daquele império. E vamos continuar lendo então, do versículo 5 ao 7, a Bíblia diz assim: Ora, na cidadela de Suzã havia um judeu da tribo de Benjamim chamado Mordecai, falamos dele semana passada, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Hadassa, que é Ester, filha de seu tio, que era órfã de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. O plano de fundo deste livro é exatamente este contexto onde o povo judeu está longe de Jerusalém. Foram levados pelo rei inimigo, o rei Nabucodonosor, perderam a batalha. O rei Jeconias, rei de Judá, que estava lá em Jerusalém, ele é obrigado a ser levado como escravo, e todo o povo judeu junto, e eles foram exilados lá na Babilônia, na terra do inimigo, e lá eles ficaram por 70 anos naquele lugar. E Ester era judia, Mordecai era judeu, seu primo, filha do seu tio, é isso? Calma aí. O que eu me confundi aqui? É isso aí, era prima. Filha do tio de Mordecai, Ester era prima de Mordecai. Mas ele a cria, ele a adota, depois que seu pai e sua mãe morrem, ela era órfã, e ele a cria como se fosse sua filha. Em algumas versões também chamam Mordecai de Mardoqueu. E neste contexto, numa terra distante, num povo exilado, vivendo no meio da Babilônia, naquele lugar, de repente esta oportunidade aparece, uma seleção de mulheres, das mais bonitas de todo o reino, a oportunidade de ser a esposa do rei, a nova esposa do rei. Imagina a notícia correndo no meio da mulherada, imagine a perspectiva de futuro, uma competição, um reality show, dentre as mulheres mais bonitas, quem será a nova esposa do rei Assuero? Agora, Mordecai e Ester, eles estavam debaixo de uma promessa, eles estavam debaixo de uma palavra. O profeta Jeremias, ele viveu anos antes, embora o livro de Jeremias esteja alguns livros para frente do livro de Ester, Jeremias viveu um período anterior ao período de Ester. Ele foi contemporâneo ali a Esdras, a Neemias, e ele deu uma palavra sobre este povo, mesmo antes de acontecer. Olha que interessante, Jeremias capítulo 24, do 1 ao 7, eu vou ler aqui com você. O profeta falando: o Senhor me mostrou 2 cestos de figos. Ele teve uma visão. Cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o cativeiro Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, as autoridades de Judá, os artífices e os ferreiros. Ele os levou de Jerusalém à Babilônia. Um cesto tinha figos bons, como os figos do começo da colheita, mas o outro tinha figos ruins, que eram tão ruins que não se podiam comer. Versículo 3, então o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Jeremias? Eu respondi: figos. Os figos bons são muito bons, e os ruins são muito ruins, tão ruins que não se podem comer. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, são como esses figos bons. Eu os considero bons.
Versículo 6. Olharei para eles favoravelmente e os trarei de volta para esta terra. Eu os edificarei e não os destruirei. Plantarei e não arrancarei. Versículo 7. Eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Uma palavra falando de Jeconias, falando dos exilados na Babilônia, que eles voltariam, que eles seriam guardados, que o Senhor os enxergava como figos bons, como preciosos diante dele, e ele promete: eu os edificarei, eles não serão destruídos, eu os plantarei e não serão arrancados. Eu lhes darei um coração para que me conheçam. Deixa eu te dizer uma coisa, se Deus prometeu algo, Ele faz. Deus que promete, a palavra de Deus diz que Ele não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para se arrepender. Deus não muda de ideia, Deus não se arrepende, Deus não volta atrás naquilo que Ele falou. Se Ele deu uma palavra, Ele é fiel para cumprir. E isso que acontece é que eles estão no meio de um caos, mas existe uma promessa de que aquele povo, o povo de Deus, os judeus, voltariam para a sua terra, voltariam para Jerusalém. Esther está debaixo desta palavra, Mordecai está debaixo desta palavra, e do mesmo jeito que nós vamos ver que Deus não se esqueceu deste povo, saiba de uma coisa, eu vim te lembrar essa noite que Deus não se esquece de você, Deus não se esquece da tua história. Tem dias que às vezes parecemos com aquele povo, distante da promessa, distante do meu lugar, distante de onde eu desejaria estar, distante de onde na verdade eu gostaria de estar, passando por um lugar de aperto, um lugar estranho, por tempos de dificuldades, mas saiba de uma coisa, Deus não se esqueceu de você, Deus não esquece das promessas dele, da aliança. Deus não havia se esquecido do seu povo, e eu e você temos também inúmeras promessas de Deus para as nossas vidas. Na palavra de Deus nós vemos inúmeras promessas para você, para a tua casa, para os teus filhos, promessas de prosperidade, promessas de cura, promessas de cuidado de Deus, promessas. A palavra de Deus diz que nós somos o povo eleito de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para proclamarmos as virtudes do Senhor. Deus te escolheu, Deus me escolheu, Deus é o Deus que nos sara, Jeová Rafá é o seu nome, Deus é o Deus que nos prospera. Eu preguei uma série aqui sobre prosperidade. Deus quer te abençoar, te dar o melhor. Deus é aquele que cuida de mim e de você. A palavra de Deus diz que as mãos do Senhor estão estendidas para abençoar, Ele não está com as mãos encolhidas, os seus ouvidos estão inclinados para o nosso clamor. Promessas da palavra de Deus. A Bíblia diz que nós somos embaixadores do céu, aqui na terra, nós somos representantes de um reino muito superior a todo este universo, a todo este mundo. Quando os homens acham que mandam, quando os homens acham que dominam, vem o Senhor e diz: o meu trono está acima, os meus pensamentos são acima dos seus pensamentos, os meus caminhos, assim como o céu está mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos. O Senhor é soberano, Ele reina, e nós estamos debaixo destas promessas. Nós celebramos a ceia do Senhor hoje à noite, nós estamos debaixo da nova aliança. Aliança através de Jesus, aliança completa, aliança perfeita. Por toda a Bíblia, Deus vem fazendo alianças com os homens, com Noé, com Adão, com Moisés, com Davi. Deus vai fazendo aliança com todos estes homens, mas era uma aliança que era, na verdade, a sombra da aliança perfeita que seria em Jesus, a sombra de um sangue que não era um sangue de animais, que lá no Velho Testamento, quando eles pecavam, eles tinham que oferecer um cordeiro para não serem punidos pelos seus pecados, mas aquele sangue daquele animal, ele não apagava os pecados, ele
fazia expiação, é a palavra, ele apenas jogava para frente a conta. Um dia essa conta vai ser paga, porque sangue de animais não são o suficiente para perdoar pecados, a Bíblia diz, mas Jesus Cristo, como um homem, derramando o seu sangue inocente, perfeito, sem pecado algum, ele sim faz a redenção, a remissão dos nossos pecados, aleluia. Nós estamos debaixo desta aliança. Hebreus vai dizer, uma superior aliança, baseada em superiores promessas. Esta aliança Deus fez comigo e com você. A Bíblia está repleta de promessas. Deus tem uma aliança comigo e com você. Deus é um Deus de aliança. Amém? E Esther tinha uma aliança com Deus. Deus havia selado uma aliança com o seu povo. Desde Abraão, falando que sobre a descendência dele, ele firmava uma aliança. Desde Moisés, quando liberta o povo do Egito, Deus falando, eu vou dar esta terra a vocês, você vai levar meu povo para a terra da promessa. Eles tinham promessas. Por conta do pecado, por conta de estarem longe de Deus, foram levados para o exílio, mas Deus falou, não, vocês vão ficar lá, mas não vai ser para a vida inteira, vão ser 70 anos, mas vocês vão voltar, porque eu não desisti de vocês. Continuando aqui, Esther 2, versículo 8, olha o que acontece. Lembra que Esther estava debaixo de uma promessa de Deus. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, imagina o alvoroço, muitas moças foram levadas para a cidadela de Suzã, sob os cuidados de Hegai. Levaram também Esther ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Versículo 9, a moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. Por isso Hegai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza e a alimentação especial. Também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio real, e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém. Isso aqui é Deus dando favor. Não tem o nome de Deus aqui, mas Deus está nos bastidores. Do nada, o responsável geral olha para Esther e diz, gostei dessa mulher, eu gostei, vou dar para ela algumas ajudantes. Manda lá o estoque todo de Jequiti para ela. Ela pode escolher os produtos que ela quiser. Os cremes importados, né? Os cremes internacionais. Eu não entendo nada de produtos de mulheres internacionais. Vocês entendem melhor do que eu. Mas ela podia escolher o que ela quisesse, num quarto separado dentro do harém das mulheres. Um tratamento VIP. É Deus ou não é? Versículo 10, Esther não havia declarado o seu povo, e nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Versículo 11, Mordecai passeava todos os dias diante do pátio do harém, para saber como Esther estava passando, e o que ia acontecer com ela. Versículo 12, depois de 12 meses, diga 12 meses, 12 meses de tratamento, seguindo as prescrições para as mulheres que eram embelezadas, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com óleos aromáticos, essências e perfumes em uso entre as mulheres, chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero. Versículo 13, então a moça ia ao encontro do rei e podia levar consigo tudo o que quisesse do harém para o palácio. À tarde ela entrava no palácio e pela manhã voltava para o segundo harém, sob os cuidados de Saasgás, eunuco do rei guarda das concubinas. A moça não voltava mais ao rei, a menos que o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Que loucura! 1 ano de tratamento de beleza, 24 horas por dia, no spa lá de Suzã. Sonho da mulherada, né? Me diz aí. Imagina 1 ano lá no Buda Spa, com tudo pago, só coisinha boa. Estou falando as coisas que eu sei o nome, mas tem coisa melhor, né? Que eu nem sei o nome.
né? Lá no Jaque Janine, tratamento VIP, né? Tratamento VIP lá no Jaque Janine, né? Imagina que sonho. E isso aconteceu, a Bíblia diz, por um ano aquelas mulheres lá em tratamento, talvez umas precisassem mais do que outras, mas Esther estava lá. E a Bíblia diz que ao final deste ano, uma a uma era chamada para entrar na presença do rei, e depois elas iam para um segundo harém, né? Tipo, essas aqui já foram, essas aqui ainda vão. E se o rei gostasse e chamasse pelo nome, ela poderia voltar na presença do rei. Senão, era uma vez só, única oportunidade da vida para ser a selecionada, para ser a rainha de todo aquele império lá. Agora, perceba, Mordecai cuida muito bem de Esther. Ele não só a cria, adota, né? Nós vemos ele sempre por perto, nós vemos ele aconselhando, nós vemos ele acompanhando, visitando sua prima. Ele é o responsável por Esther, ele não a deixa, ele está lá perto o tempo todo. Veja bem, Mordecai, ele criou sua prima, ele a adotou como filha, depois da morte dos pais. Ele participou de todo este processo, da ida dela ao palácio, ele deu conselhos, tanto que o texto diz que Esther não fala de quem ela era, o povo que ela era, a parentela dela, porque Mordecai havia dado este conselho para ela: não fale, não fale. Ele ia passear todos os dias no pátio do harém, uma desculpa para ver como Esther estava, para saber se estava tudo bem, para saber quais seriam as próximas etapas da seleção, o que ia acontecer com ela. Ele estava por perto o tempo todo. E quando eu vejo isso, uma pergunta vem ao meu coração quando eu leio a Bíblia, e eu estava pensando nesse texto e lendo, e algo veio no meu coração, que é o seguinte: eu estou cuidando bem do que Deus colocou em minhas mãos? É uma pergunta que eu acho que você deve se fazer também. Deus deu a Mordecai esta responsabilidade: cuidar de Esther, criar Esther, aconselhá-la, participar da sua vida, encaminhá-la, dar bons conselhos. E ele é fiel com aquilo que Deus entrega em suas mãos, com a missão que ele recebe de Deus. Ele faz o seu melhor. E nós, o que estamos fazendo, né? Como nós temos agido em relação às responsabilidades que Deus nos dá? Nós temos sido fiéis? Você tem sido fiel naquilo que Deus confiou a você? Você tem feito o seu melhor? Seja na sua família, em casa, seja na sua vida profissional, na sua carreira, nas suas finanças, você tem feito o seu melhor com aquilo que Deus tem te dado, os dons e talentos que Deus tem depositado sobre a tua vida, as suas ideias, as ideias que você acha que até veio de você, mas não foi Deus quem te deu. Deus é o Deus que nos dá ideias. Deus é o Deus que planta os seus sonhos dentro de nós. O que você tem feito com os sonhos que Deus depositou no teu coração, com as ideias que Deus tem te dado? Será que estão engavetadas? Ou será que você está fazendo algo em relação àquilo? Será que a tua família, os teus filhos, você apenas sobrevive ou você vive de verdade? Será que você coloca os teus filhos para que a escola ensine para eles o que eles têm que aprender? Ou você, papai e mamãe, os ensina lá dentro de casa os princípios da palavra de Deus? A Bíblia diz: ensina a criança, e ela jamais vai se desviar deste caminho. É responsabilidade dos pais. Muitas vezes os pais querem terceirizar até para a igreja a responsabilidade de criar os seus filhos. Seus filhos vão vir aqui, eles vão ter uma palavra de Deus, eles vão ter influência de Deus, mas a criação principal vem de casa. O que você tem feito com o que Deus tem colocado nas tuas mãos? O chamado que Deus te deu, deixa eu te dizer uma coisa: todos nós temos um chamado de Deus, todos nós. Talvez nem todos serão pastores, como eu aqui pregando a palavra, mas talvez Deus te chamou para uma profissão específica, e é o teu chamado. Deus te chamou para ser médico, para ser advogado,
para ser comerciante, Deus te chamou para ser um prestador de serviços, um serviço que vai abençoar de uma forma extraordinária a vida de outras pessoas. É um chamado de Deus. Deus te chamou, inclusive, todos nós temos um chamado de Deus para a igreja, para o reino de Deus, mesmo que você tenha uma profissão lá fora. A igreja, com certeza, tem um lugar onde você possa servir, seja numa área social, seja numa área tecnológica na igreja, seja numa área de ensino e cuidado com crianças, com adolescentes, com casais, seja em grupos, seja tocando um instrumento, você tem um lugar na casa de Deus, todos nós temos. E o que temos feito com isso? Nós temos cuidado bem disso, nós temos respondido e correspondido ao chamado de Deus para as nossas vidas, ou a gente é daqueles que fica quietinho que passa, né? Não tem outros que vão fazer. Às vezes a gente vem à igreja e a gente tem a utopia de que a igreja não precisa de nós, parece que está tudo bem, está tudo funcionando, mas não, a igreja precisa de você, a igreja precisa de você, o reino de Deus precisa de você. Deus chamou a mim e chamou a você para uma obra extraordinária. Essa obra é maior do que uma pessoa só, não é só o pastor da igreja, né? É um exército que Deus levanta na nossa geração. Amém? Então, quem tem promessas, eu até coloquei aqui, consegue ver o que é invisível. Quem tem promessas consegue ver o que mais ninguém consegue ver, e consegue agir com responsabilidade, porque sabe o valor do que recebeu. Pensa em Mordecai, ele sabia que ele era povo de Deus, ele cria Esther dentro dos princípios de Deus. Eu imagino, a Bíblia não dá detalhes, mas eu imagino ele falando para ela: você está aqui, você está na Babilônia, mas essa aqui não é a sua terra, esse aqui não é o seu povo, os costumes deste povo aqui não são os nossos costumes, nós somos de Israel, nós somos povo de Deus, nós somos judeus. Nós temos um padrão, nós temos uma lei a seguir, a palavra, os princípios. E ele fez isso com responsabilidade, porque ele enxergava a missão gloriosa que Deus tinha dado para ele. Amém? O que Deus colocou nas suas mãos é precioso demais. Fala para quem está do seu lado isso. O que Deus colocou nas suas mãos é precioso demais. Guarde isso, cuide bem disso, corresponda com a responsabilidade devida. O teu casamento é precioso demais, o teu relacionamento é precioso demais, o que Deus te deu é precioso demais. Amém? E Deus abre portas, quando nós fazemos o nosso melhor, quando nós somos fiéis, e quando cuidamos e administramos bem o que Deus nos dá, Deus abre portas. Esther chega naquele palácio e tem favor diante daquele homem, Hegai. Ela tem o aposento VIP, ela tem 7 funcionárias só para ela, só para dar produto de beleza para ela por 1 ano. Maravilhoso demais. Vamos continuar aqui, no versículo 15. Quando chegou a vez de Esther, eita glória, 1 ano depois, a mulher pronta, cheirosa, chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha. Ela não pediu nada além do que Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Esther alcançou favor de todos os que a contemplavam. É Deus ou não é? É Deus. Versículo 16. Assim Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação, mais do que todas as virgens, e o rei pôs a coroa real na cabeça dela, e a fez rainha em lugar de Vasti. Aleluia, versículo 18, então o rei deu um grande banquete a todos os seus oficiais e servidores, era o banquete de Esther.
concedeu alívio às províncias e distribuiu presentes segundo a sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mordecai estava sentado junto à porta do rei. Versículo 20, Ester ainda não havia declarado a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe havia ordenado. E Ester continuava a cumprir as ordens de Mordecai, como tinha feito quando este a criava. Olha que coisa, um ano depois, um ano de tratamento de beleza. Veja, não foi de um dia para o outro, não foi da noite para o dia, não foi de uma semana para outra, não foi de um mês para o outro, não foi depois de 6 meses, foi depois de 12 meses de cuidados. Isso que a Bíblia diz que Ester já era bonita, né? Era bonita e formosa, né? Imagina 12 meses de cuidado. Acho que era para talvez dar uma equilibrada com as outras, que talvez não fossem, né, tão bonitas, dar uma chance para as outras se desenvolverem um pouquinho ali, né? Não tinha cirurgia estética, nada, né, do tipo. Mas pensa comigo, um ano sendo fiel ao que ela se propôs a fazer. Um ano passando creminho todo dia e noite também, deve ser, né, um pouco cansativo também. Um ano sendo submissa aos conselhos de Mordecai, aos conselhos de Hegai. Um ano aprendendo e se dedicando. Um ano se ambientalizando ali no palácio real, sendo ensinada a agir como uma rainha, a pegar uma taça, a comer como uma princesa, a se portar, a ter uma postura. Um ano se dedicando, um ano guardando inclusive segredos. Um ano guardando o segredo do seu povo, de qual era a sua linhagem, de qual era a sua nação, a sua origem. Eu vejo algo poderoso aqui também na vida de Ester. A fidelidade, a perseverança que leva a Ester ao lugar de maior honra no reino, de maior destaque naquele reino, de rainha. A constância de Ester, a dedicação, a obediência aos conselhos, a maturidade dela, a levaram a ser rainha daquele império. Que inspiração para as nossas vidas. Veja bem, fidelidade e perseverança nos levam aos lugares altos que Deus sonhou para as nossas vidas. Você crê nisso? Será que você conseguiria passar no teste do tempo? Deixa eu te dizer uma coisa, todo cristão, filho de Deus, tem que passar por algum momento no teste do tempo. O teste do tempo. E o tempo não alivia, o tempo bate pesado nas nossas vidas. O tempo vem, muitas vezes, para nos desanimar. Mas eu tinha um sonho, mas está demorando tanto para acontecer. Eu tinha uma palavra, mas não está acontecendo. Eu me dispus a fazer esse negócio, eu entrei nesta seleção aqui, mas um ano não passa nunca. Eu nem posso fazer outra coisa, é só passar creme, perfume, óleo o dia inteiro, um ano. Parece bom, né? Mas o terceiro mês ali você não vai aguentar mais. Um ano guardando segredo, mulher guardando segredo por um ano. Respeito às mulheres, porque tem homens que também são piores, viu? Será que você conseguiria guardar um segredo por um ano? Será que você... Tem pessoas que, quando recebem conselhos, recebem 2, 3, já se acham mais sábias do que os outros. Não recebe mais conselho, não aceita mais. Não, já entendi, já sei como faz. Ester o tempo todo, e o texto, aqui no último versículo que eu li, diz que ela continuava fazendo o que Mordecai aconselhava, mesmo no palácio, mesmo tendo sido coroada como rainha. Sabe, a gente aprende um pouquinho e acha que já sabe tudo. Ester manteve um coração ensinável.
Esther manteve um coração disposto a aprender. Esther manteve uma postura de honra aos seus conselheiros. Esther manteve ali esse coração. E sabe, tem gente que não consegue manter um coração assim. Tem gente que não consegue esperar por muito tempo. Tem gente que o tempo esmaga a fé. Tem gente que quando só vê coisa contrária àquilo que desejava. Essa é a grande pergunta. Quando Deus responde a sua oração, glória a Deus, Deus respondeu. Maravilhoso. Precisava de um milagre, Deus respondeu. Eu precisava ter uma resposta, uma decisão de que caminho seguir, e Deus respondeu. Mas e quando Deus não responde? E quando Deus não aparece? E quando tudo que se tem é uma palavra, mas que parece muito distante, muito perdida e muito longe, e o tempo, dia após dia, esfregando na nossa cara que aquilo está longe? O que fazer? O que fazer para manter a fé acesa, manter o coração correto? Esther nos dá uma aula aqui. Esther nos mostra um exemplo de fidelidade e de perseverança. Amém? E veja que interessante, a promessa de Deus não era que ela seria rainha. Jeremias deu uma palavra, uma promessa de Deus. A promessa é que o povo judeu voltaria para a sua terra. A promessa não era que ela fosse rainha, mas para que essa promessa acontecesse de retorno do povo para a sua terra, Deus precisaria levantar a vida de Esther para esta posição de autoridade, como rainha de todo aquele império, esposa do rei, para que a sua influência naquele lugar fosse usada como um instrumento de Deus para cuidado e livramento do seu povo. Eu não sei se você está me entendendo. Deus quer te colocar num lugar de influência. Deus quer te colocar num lugar de evidência. Deus quer te colocar num círculo onde você possa influenciar pessoas, mas não diz, isso não é sobre você. A promessa de Deus não era sobre Esther ser rainha, por ser rainha, para que ela fosse perfumada. Não, mas sim, levantando a vida de Esther para que ela estivesse no lugar certo, com a influência certa, para ser um instrumento nas mãos de Deus. E eu te pergunto hoje, eu te digo na verdade, Deus levanta pessoas para serem instrumentos numa geração. Deus faz isso, Ele fez lá e Ele continua fazendo nos dias de hoje. Deus procura filhos e filhas para levantar essas pessoas, para colocá-las numa posição de influência e de evidência, para que elas sejam instrumentos dEle nesta geração. E eu te pergunto, se Deus precisar levantar a tua vida, você está pronto para isso? Você está pronto para ser essa pessoa de influência nesta geração, para ser um instrumento nas mãos de um Deus poderoso? Será que Deus, ao olhar para a minha vida e para a tua vida, nos encontra como encontrou Esther, perseverando, sendo fiel, obedecendo conselhos, tendo um coração ensinável? Será que Deus, quando olha para mim e para você, Ele percebe, essa pessoa aqui eu posso levantar? Essa pessoa aqui não vai achar que é o rei do mundo. Essa pessoa não vai ser orgulhoso. Essa pessoa não vai ser prepotente. Ela entende de que ela está ali com um propósito maior do que ela, a ser um instrumento nas mãos de Deus. Será que Deus vai me encontrar e te encontrar fazendo o que precisa ser feito dia após dia após dia, mesmo parecendo demorar, mesmo parecendo que não tem efeito nenhum? Não muda a tua vida usar um creme de um dia para o outro. As mulheres devem saber melhor disso. É com o tempo, é usando todo dia, é treinando todo dia que teu corpo vai ser um corpo mais saudável, teu músculo vai se desenvolver, não é numa semana só. Eu vou na academia, 3 dias seguintes, já até esbarro na porta, eu estou grande.
Não está nada, né? Leva tempo, é uma construção. Depois de 12 meses, então, depois do tempo de espera, depois do tempo de perseverança, depois do tempo de fidelidade, depois de passar no teste do tempo, Esther estava pronta. Aleluia. Aí ela é colocada na presença do rei. A Bíblia me ensina que eu não vou entrar na presença do rei enquanto eu não estiver pronto. Aqui falando de posição de autoridade, aqui falando sobre acessar lugares de honra, aqui falando sobre ter posições de influência. Deus não coloca pessoas despreparadas em lugar de destaque. Me ouviu? Diga amém. Deus te dá oportunidade, mas somos nós quem precisamos nos preparar, nós quem precisamos nos alimentar, nós quem precisamos desenvolver as competências que Deus já nos deu, nós que precisamos obedecer, ouvir conselhos, trabalhar todo dia, e perseverar no teste do tempo, para chegar no momento certo, a oportunidade certa aparecer e você está pronto. Amém? A Bíblia diz que o rei amou a Esther. O rei ficou encantado com aquela mulher. E ela tinha muito mais do que beleza física, ela tinha uma promessa de Deus. Ela tinha uma linhagem especial, ela tinha aliança com Deus. Oh, aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, pode ter alguém tão competente quanto você, mas você tem aliança com Deus. Isso é um destaque, isso te põe na frente. Ah, pastor, estou sendo ameaçado pela minha carreira, pelos meus concorrentes, pelas pessoas que trabalham comigo, será que vou perder o que eu tenho? Será que algo vai acontecer? Deixa eu te dizer uma coisa, a presença de Deus te dá destaque. A aliança que você tem com Deus te coloca na frente. Você faz a sua parte e Deus derrama favor, e isso só Ele pode fazer. Ele derrama favor, derrama graça, Ele abençoa o que você faz, e aí, meu irmão, ninguém pode impedir o que Deus quer fazer. Amém? A Bíblia diz que ela alcançou o favor do rei. O rei colocou sobre ela a coroa real. Ela foi feita e nomeada rainha de todo aquele império. Glória a Deus. Quantas mulheres estão preparadas para serem rainhas? Só uma? Quantas? Toma posse dessa palavra. Eu vou perguntar de novo, quantas mulheres estão preparadas para serem rainhas? Amém. Quantos homens estão preparados para serem reis? Amém. Deus tem isso para nós. E não é por uma questão de ego ou de posição, mas é Deus te colocando num lugar de influência para você servir. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Deus, quando você tem esse coração, Deus pode te colocar no maior lugar do mundo. Ele sabe que Ele não vai perder você. Dizem por aí que Deus não dá asas a cobras, né? Mas se Deus, tem gente que não é mais abençoada por Deus, porque se Deus abençoar, a pessoa dá no pé e Deus perde ela. Agora, quanto mais você for servo, mais Deus vai te abençoar. Mais Deus vai te abençoar. Porque a Bíblia diz, o maior no reino dos céus é aquele que serve. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Certa vez a mãe dos discípulos lá perguntava para Jesus: Senhor, eu queria que um se assentasse ao teu lado direito, outro ao teu lado esquerdo. Queria que os meus filhos fossem ali os principais dos discípulos. E aí a Bíblia nos ensina Jesus falando: não entendeu nada. O maior no reino de Deus é aquele que serve. A maior posição que Deus pode te levantar é para servir. É para servir. Esther foi levantada, coroada, nomeada como rainha daquele império para servir. E nós vamos ver isso nas próximas semanas. Conclusão: Deus pode usar todas as pessoas. Seja um Mordecai, criando sua filha adotiva,
um Hegai, aquele eunuco, chefe das mulheres ali, cumprindo ordens, treinando mulheres, despertando o melhor delas, habilitando a uma realidade que elas não estavam acostumadas no palácio, dando conselhos, porque você vê Esther não levando nada para a presença do rei, porque Hegai tinha aconselhado ela, não leve nada, não precisa de nada, vai você sozinha. Deus usando a vida deste homem, ou então, olhando até para Esther, Deus usando a vida de Esther, uma mulher perseverante, fazendo dia após dia o que deveria ser feito, mesmo um ano depois de começar. Quantas pessoas desistem e param pelo caminho? 7 lições para nós esta noite. Primeira delas, Deus jamais nos abandona. Ele cuida dos seus filhos. Você crê nisso? Mesmo quando nós não vemos. O livro de Esther fala sobre isso. Parece que não dá para enxergar a Deus, mas parece que o cenário não está favorável, mas o que nós podemos fazer? Nós podemos crer, mesmo que não dê para ver nada. Continue crendo, porque Deus não se esquece de você. Segunda lição, aquele que prometeu irá cumprir. Deus não muda de ideia. Se precisar, Deus move céus e terra para cumprir a sua promessa, para que o seu plano aconteça. Por isso, descanse e confie. Amém? Terceira lição, o que Deus colocou em suas mãos é muito valioso. Cuide disso. Seja responsável hoje. Faça o seu melhor hoje. Amém? Tem gente que só olha para o que não tem, só olha para o que falta, só olha para o lugar que ainda não chegou. Seja fiel hoje, seja grato hoje, seja responsável hoje naquilo que Deus te deu, faça o seu melhor agora. Amém? Quarto ponto, fidelidade e perseverança nos levam aos lugares altos que Deus preparou para nós. Seja fiel, dia após dia, dia após dia. Leve o tempo que precisar, nunca pare no meio do caminho. Só não vive o que Deus prometeu aqueles que desistem no meio do caminho. O tempo prova a todos. Não desista e você irá viver tudo que Deus prometeu para a tua vida. Amém? Quinta lição para nós essa noite, Deus usa pessoas como instrumentos de sua vontade. Ele está levantando seus filhos para que façam a diferença nesta geração. Amém? Ele busca corações ensináveis, pessoas obedientes, assim como Esther. Será que Deus pode te levantar nesta geração? Será que Deus pode me levantar nesta geração? Sexta lição para nós, todos temos um leque de influência, todos nós. Você conhece pessoas que eu não conheço, eu conheço pessoas que você não conhece, você comunica com pessoas que nem vêm à igreja. Todos nós temos um lugar, um ambiente de influência. Use a tua influência para a glória de Deus. Amém? E em último lugar, Deus honra os que são fiéis. Deus entrega influência e entrega governo aos que estão preparados. Deus honra o caminho, o final daquele que não desistiu, daquele que não perdeu o coração. É um final, é um futuro de honra, é um futuro de cumprimento de promessas, é um futuro de influência e governo, de poder estar à frente, influenciar pessoas para ser um instrumento de bênçãos, para servir os outros, para que o propósito de Deus alcance aos que estão à tua volta. Amém? Fique de pé, vamos orar.